Tem esses números de Belo Horizonte, olha que interessante. Segundo o levantamento da Urban Systems, foram inaugurados entre dezembro de 2013 e junho de 2014, 19 novos hotéis, com um total de 3.300 novas unidades hoteleiras, o que gerou nos meses seguintes uma redução de 5 a 10% na taxa de ocupação média mensal da cidade, segundo dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Você já começou a explicar, na verdade? Mas minha dúvida era como é que você enxerga, né, esses erros de dimensionamento de mercado e aposta em um evento pontual como uma Copa do Mundo. Teve a Copa do Mundo nesse período, a gente não Sim. falou dela, né? A Copa do Mundo foi um evento muito bem-vindo, evidentemente, ele trouxe uma visibilidade, trouxe estrangeiros, trouxe recursos para o Brasil, mas eu acho que as expectativas também foram muito altas, de modo geral, né? E na hotelaria não foi diferente. A cidade de Belo Horizonte trouxe muitos hotéis novos com o discurso de atender os hóspedes que viriam para a Copa do Mundo. E de fato atendeu muito bem, eu não tenho notícia de que hotéis tenham sido motivo de queixa pelos viajantes da Copa do Mundo. Eu acho que esse nosso setor hoteleiro cumpriu sua obrigação na Copa do Mundo. Mas planejar um hotel com base num evento de curta duração não é a maneira correta de se planejar um hotel. O hotel é um investimento de longo prazo. Passou a Copa do Mundo, o hotel continua e ele tem que se apoiar na demanda que existe na cidade. Então talvez tenha havido em algumas cidades, Belo Horizonte pode ser um caso desse, em que foi feito um número maior de hotéis do que teria sido feito se não houvesse a Copa do Mundo. Felizmente, Belo Horizonte é uma grande capital, que tem uma economia extremamente diversificada e vai se recolocar positivamente, né? Uma cidade com uma economia menor sentiria o impacto por um tempo mais prolongado. Agora, como é que poderia ter sido evitado isso, né? Não é fácil, evidentemente evitar, na medida que você vê as estatísticas de uma cidade, vamos voltar para 2012, né? As estatísticas da cidade de Belo Horizonte eram muito positivas, os hotéis tinham diárias, ocupações, resultados muito interessantes para um investimento novo, né? Várias pessoas observaram isso e várias pessoas tiveram a iniciativa de construir seus hotéis. Você teve um movimento paralelo de vários investidores analisando o mesmo cenário. E talvez aí esteja um aprendizado contínuo que a gente tem que ter no nosso negócio. Eu acho que a gente evoluiu muito do ciclo anterior de investimentos em hotéis que aconteceu em 2002, fornecendo estatísticas de mercado. Naquele ciclo de investimentos em 2000, 2002, havia muito pouca estatística de mercado. As pessoas faziam hotéis com pouco suporte em dados. Agora já havia muito mais dados para tomada de decisão. Eu acho que agora o que precisa se preparar um pouco mais eventualmente, acesso aos outros projetos que estão sendo gestionados, que estão nascendo nas cidades. Porque o que aconteceu, pegando o caso de Belo Horizonte, você mencionou quantos hotéis? 19 hotéis que foram inaugurados, né? Então, 19 empreendedores, simultaneamente, em paralelo, talvez com pouca notícia um do outro, tomaram a iniciativa de investir com base num cenário que era verdadeiro para todos. Mas no momento em que 19 toma a mesma decisão, o cenário mudou, né? Então, como fazer com que existam mecanismos para que as pessoas saibam se há outras iniciativas em andamento na mesma cidade, uma troca de informação antes dos projetos existirem. Hoje, eu digo que o nosso mercado está razoavelmente bem abastecido de informações sobre os hotéis existentes. Existe o FOB, que você mencionou, que é o Fórum dos Operadores Hoteleiros, que produz ótimas estatísticas, e existem outras empresas que também produzem ótimas estatísticas. Sempre queremos mais, mas já existe alguma coisa. Não existe hoje uma estatística adequada sobre iniciativas de novos hotéis. E talvez aí esteja um gap que a gente precisa trabalhar melhor, para evitar ou minimizar a ocorrência no futuro dessa iniciativa paralela de vários empreendedores ao mesmo tempo, tomando decisões com base num cenário que já não é mais verdadeiro quando entram 19 hotéis. Então, o mercado americano, ele sempre é um mercado que a gente gosta de olhar, porque os Estados Unidos é um país fã de estatística, né? O americano de alguma forma entendeu que a estatística é boa para todo mundo e compartilha muito dado, né? Então, se a gente chegasse hoje nos Estados Unidos e pegasse uma determinada cidade, Denver, São Francisco ou qualquer uma delas, a gente consegue saber quais são as iniciativas de novos hotéis que estão sendo estudados. Porque interessa ao empreendedor divulgar isso e receber a informação dos outros. Pensando num benchmarking, que ferramentas os americanos, no caso você citou Denver, como é que eles fazem essa conexão
Porque isso é muito importante, eu imagino que você está falando extremamente importante. Conectar pessoas antes do negócio acontecer, né? Para isso tem que haver um catalisador dessa informação, né? Uma associação, no Uma caso? associação, Enfim. uma empresa que faça estatísticas, uma consultoria, alguém que consiga ter a credibilidade suficiente para ser o receptor dessas informações e publicar para o mercado estatística que tem valor para todos. Evidentemente que tem uma cultura por trás disso, uma cultura de valorizar a informação, a cultura de você fornecer a sua informação, sabendo que ela vai ser válida para os outros, porque você está recebendo a informação do outro que é válida para si. A gente ainda não tem, isso no Brasil ainda não é tão habitual, mas é um aprendizado.